Fala pessoal, bom, hoje nosso bate-papo é uma das perguntas que me fazem: Marcelo, por que você só opera índice? Estou falando de swing trade não, estou falando de day trade, por que você só opera índice? Hoje eu quero trocar essa ideia, quais são os motivos que me fazem só operar o índice no momento, não que eu não tenha planos para avançar nos outros ativos. É um vídeo curto, só para esclarecer, para que vocês entendam. Mas para quem não me conhece, eu sou Marcelo, canal Papo de Sardinha. Deixa um like, compartilha, ajuda a fortalecer o canal, comente que eu teria satisfação gigante em responder. Para quem está me vendo pela primeira vez, dê aquele voto de confiança, ativa o sininho, faça com que esse vídeo chegue a mais pessoas, para que você seja notificado no momento de um novo vídeo. Estou ativo no Instagram, se puder, me siga lá. Eu teria satisfação todo dia de fazer um vídeo, de mostrar algo novo para vocês. Pessoal, uma das perguntas que me fazem é assim: Marcelo, por que você só opera índice? Por que você não opera outros ativos? Eu opero ações e fundos imobiliários, todos já sabem, mas aí o objetivo desses ativos, eles são outros, ou seja, eles são criar uma renda passiva, ou seja, hoje um pouco mais, menos posicionado, mas já tive muito posicionado, mas é uma outra história. E por que eu opero? Eu opero muito pouco lá fora, ou seja, eu tenho algumas operações fora do Brasil, Forex, SPY de moeda lá que é o Forex, eu tenho algumas operações nos indicadores, que é o HK50, mas é nada absurdo. E eu tenho algumas coisas que é posicionada lá fora que eu já estou me desfazendo para poder entrar, para poder trazer o dinheiro para o Brasil. Por que eu estou fazendo isso? É uma outra história. Por que o meu foco é no índice? Porque o índice ele é errático? Por que você foca muito? Por que seu foco maior é no índice, Marcelo? Por que não opera dólar? Por que você não faz opções? Então, pessoal, eu quero contar uma história para vocês. Quando eu comecei no day trade, eu atirava para tudo quanto é lado. Então, eu simplesmente operava dólar, operava índice, para fazer tudo. E aí, eu comecei a perceber que eu não tinha... eu estudava tudo e não aprendia nada, ou seja, cada elemento do processo, ele simplesmente me trazia um comportamento ou um cenário de maneira diferente. Então, o índice ele é um composto de informação, o dólar tem outro composto de informação, e aí eu resolvi, pelo meu histórico de experiência em ações, experiência no mercado, na Bovespa, ou seja, mercado de ações, eu resolvi estudar e me dedicar a um ativo. Então eu comecei a me dedicar intensamente ao índice. E aí, qual foi o primeiro? Primeiro, por que eu fiz isso? Primeiro, porque eu tinha trago essa experiência já de compra e venda de ações. Segundo, óbvio, já está respondendo, porque o índice ele é um composto de algumas empresas listadas na bolsa. Terceiro, porque ele era menos caro, ele é menos caro do que o dólar. O dólar ele é muito mais caro. Então, esses são alguns elementos. Então, embora ele seja um pouco mais errático, você com um contrato, se você perder lá 500 pontos, você não quebra a conta, você não... é 100 reais, você não simplesmente não vai à falência por causa de 100 reais. Então, o dólar não, se você perder 10 pontos, 20 pontos, 30 pontos, ele te dá um volume muito maior. Além do dólar ter muita taxa, as taxas são muito mais caras do que o índice, as taxas são muito mais baratas. Então, é um outro assunto. Então, a minha escolha principal foi focar. Eu preciso focar. Eu falei, gente, preciso esquecer que existe outros elementos, outros ativos para fazer day trade, e eu vou focar, o meu foco principal vai ser o índice. E foi o que eu fiz. Comecei o tempo todo só olhar para o índice. Olhei para o índice, até eu ficar melhor. O especialista não, mas porque eu ainda cometo erros, mas eu ainda melhor, ou seja, de estar melhorando
ativo a ativo. Ah, Marcelo, você hoje pensa em operar dólar e pensa em melhorar o Forex? Sim, o Forex eu já venho estudando, o Forex eu já venho melhorando e trabalhando, e o dólar eu já venho inclusive observando o comportamento dele. O meu principal hoje ainda é o índice, é óbvio. O meu principal ele é o índice. Eu olho para o índice e eu entendo mais cada comportamento das minhas operações, ou o que eu posso entrar, que eu posso sair, porque eu me tornei, eu não quero falar essa expressão especialista não, eu me tornei melhor operando no índice hoje porque eu estudei intensamente aquele ativo. Vou estudar intensamente o dólar no futuro, mais para frente, estou observando, e vou estudar intensamente o Forex para que eu me torne melhor, não especialista, porque especialista ainda não, acho que está longe de acontecer, para que eu me torne melhor naqueles ativos. Pô, Marcelo, mas você está conseguindo tirar dinheiro no índice, por que você precisa estudar dólar, por que você precisa estudar Forex, por que você precisa entrar nesse mercado? Porque a partir do momento em que eu estou vivendo do mercado, eu tenho que entender que vai ter dias de que o índice vai estar muito ruim, vai ter dias que ele não vai trazer o dinheiro que eu preciso para me sustentar, e que o dólar, ele pode ser que ele me dê o movimento que eu preciso. Então, eu preciso entender o movimento do dólar, eu preciso entender o movimento do Forex para suprir a necessidade do viver no mercado. Não sei se eu consegui deixar claro. Então, eu não posso me limitar hoje apenas ao índice, embora esteja maravilhoso. Quer ver um exemplo bem interessante? Tem uma operação no dólar que eu faço. Ela é uma única operação que eu faço e muito esporádico. Então, um dia eu estava no índice, o índice não estava legal, o índice estava ruim, o índice estava... Aí eu falei, pô, vou dar uma olhada, eu nem coloco isso na mesma tela, coloco em tela separada, ou seja, todas as minhas estruturas aqui, ó, as duas telas de computador, os dois monitores, ele só tem índice, só fala de índice do meu swing trade lá, pouco que eu tenho. Aí, quando eu quero ver como é que está o comportamento do dólar, eu movimento uma outra aba, esse movimento todinho ele para o dólar, ou seja, para que eu não possa desviar a minha atenção. E foi o que eu fiz nesse dia. Nesse dia eu estava olhando para o índice estava péssimo, rabiscando, dando muito movimento falso, muito rompimento falso, muitas falhas nas entradas. Eu mudei tudo para o dólar para ver o que estava acontecendo. E eu achei ele de um movimento muito claro, ou seja, ele muito técnico, ele dando topos e fundos ascendentes perfeito. Comprei, fiz um baita dinheiro nesse dia e saí com o resultado que eu precisava para me manter minha casa. Então, é por isso que você não pode se limitar a um ativo, mas se torne especialista nele e faça os outros com mais calma, faça os outros de maneira bem devagar. Só que você precisa condicionar a sua mente que o comportamento de cada ativo ele é próprio. Então, eu não posso aplicar tudo que eu aprendi no índice, pelo menos eu entendo assim, no dólar. Eu vejo que o dólar ele tem um comportamento muito mais correto em relação às informações direcionais. Então, eu não posso aplicar tudo que eu faço no índice no dólar. Então, eu posso aplicar tudo que eu faço isso no Forex. Forex nem se fala, o Forex ele realmente parece ser mais simples. A minha maior dificuldade no Forex hoje, ele ainda é a plataforma, que é lá eu tenho a dificuldade no MetaTrader lá, enfim, é uma outra história. Mas eu tenho o Black Arrow hoje, que acho que vai ajudar muito a me especializar isso mais no Forex, mas é um movimento bom, é bom de trabalhar no Forex. Bom, espero que vocês tenham entendido, eu espero que tenham respondido a pergunta por que eu opero apenas índice, porque eu tinha que me especializar em alguma coisa, aquilo que eu me identifiquei por custo, aquilo que eu me identifiquei para a história que eu tenho em ações, aquilo que eu me identifiquei naquele momento, foi o índice, e isso foi bom para mim, isso foi legal, ou seja, ao longo de um processo, eu tinha que trabalhar isso em mim, então eu tinha que foquei no gerenciamento de risco, no índice, foquei toda a minha carreira, minha história no day trade, eu tinha que focar em alguma coisa, eu foquei no índice, e isso me trouxe resultado. E aí a mesma coisa eu vou fazer no futuro, ou vou fazer devagar, bem mais devagar do que o índice está fazendo, vou fazer no dólar, fazendo Forex, estou fazendo bem gradativo, observando mais do que operando.
o índice dólar, observando mais do que operando, porque eu já tenho lá a minha especialidade, que é o índice. Mas por que você vai fazer? Eu vou repetir, porque eu simplesmente preciso ter alternativas. Porque se um não está legal, eu tenho que virar o meu cérebro para entender o que está acontecendo no dólar e alterar o meu comportamento para o comportamento do dólar. Beleza, galera? Bom, para quem não me conhece, Marcelo, canal Papo de Sardinha, deixa um like, compartilhe. Ajuda a fortalecer o canal, comente, que eu terei satisfação gigante de responder. Quem está me vendo pela primeira vez, dê o joinha, ativa o sininho, que você seja notificado nos próximos vídeos que eu fizer. Beleza? Obrigado por tudo e fui!